E aí, galera do segundo ano, estamos retornando aí no segundo semestre. Estamos retornando também aos pouquinhos as nossas atividades presenciais. E vocês estão, nesse revezamento a cada semana. Um grupo da turma de vocês está presencial e o outro está estudando de maneira online. Então vocês essa semana estão estudando online e está aqui a mesma atividade que é feita no modelo presencial, tá certo? Sobre termoquímica, vamos lá responder o assunto. Vocês já também têm acesso através do link aqui no sala de aula. E agora vamos à atividade para ser resolvida. Dos processos 1 a 6 esquematizados a seguir, todos a pressão constante, quais são endotérmicos e exotérmicos? Então, no conteúdo vocês viram que processos endotérmicos são aqueles onde há absorção de calor. E na mudança de estado físico, a gente tem processos que envolvem a absorção de calor, não é isso? Então, quando, por exemplo, um material passa do estado sólido para o líquido, que a gente chama de fusão, ou popularmente a gente diz que derreteu, isso só acontece porque ele absorveu calor. Da mesma maneira, quando ele passa do líquido para o gasoso, ele também precisa absorver calor. E se ele passar diretamente do sólido para o gasoso, também vai precisar absorver calor. Então, os processos 1, 2 e 5, que são essas mudanças de fase que precisam absorver calor, são mudanças que a gente tem que dizer que são processos endotérmicos, transformações endotérmicas, porque envolvem a absorção de calor. Já os processos exotérmicos são aqueles onde há liberação de calor. Então o material precisa perder calor, liberar calor, para que ele possa mudar de fase. Então vai ser o retrocesso, o retorno. Se a gente observar então um material de gasoso e passe a ser líquido novamente, ele precisa liberar o calor que ele tinha absorvido, Então, os processos que a gente tem de retorno aí, o processo 4, o processo 3 e o processo 6, nós temos aí então, estão sendo exotérmicos, porque envolvem a perda de calor ou a liberação de calor para que a mudança venha acontecer, tá certo? Então lembrem-se sempre, processos endotérmicos absorvem calor, exotérmicos liberam calor. Vamos para a segunda questão. Analise a tabela a seguir e responda o que se pede. Então nós temos uma tabela aí de massa de proteínas, lipídios e carboidratos e conteúdos calóricos em 100 gramas de alguns alimentos. Então nós temos alguns alimentos aí, presunto, frango, peixe, ovo, pão, torrada, amendoim e as quantidades em gramas de proteínas, lipídios, carboidratos, além do valor calórico em quilocaloria, que é a unidade de energia, conforme a gente está estudando, para esses alimentos. Então na letra A, pergunta o seguinte: por recomendação médica, um indivíduo precisa de dieta rica em proteínas e pobre em lipídios. Quais dos dois alimentos da tabela que mais atendem a essa necessidade? Então vamos olhar a tabela e procurar justamente os alimentos que sejam ricos em proteínas e lipídios. Marcando aí para vocês, proteínas e lipídios está na primeira e segunda coluna. Então vamos ver aqueles que são mais ricos em proteínas e pobres em lipídios. Vai dar aí para a gente perceber que é o frango e o peixe, Eles são ricos em proteínas, ou seja, 22 de proteína para o frango, 20 gramas de proteínas para o peixe e baixo lipídio, 2 em ambos, certo? Então eles vão corresponder, vão ser os alimentos que esse médico então vai prescrever para esse paciente tomar, ou ingerir, rico em proteína e pobre em lipídio, que é frango e peixe, que são, como vocês sabem, alimentos saudáveis, mais saudáveis. Na letra B, quais os dois alimentos da tabela mais ricos em carboidrato? Que carboidrato é esse e qual o ingrediente usado na fabricação desses alimentos que contém esse carboidrato? Então vamos lá, carboidrato está na terceira coluna. Então vamos ver aí quais são os mais ricos em carboidratos. Já dá para a gente perceber os valores aí 57 e 76, correspondente respectivamente a pão e torrada. Então pão e torrada são os alimentos mais ricos em carboidrato. Qual é o carboidrato que compõe esses dois alimentos?
é o amido, né? Então eles são ricos em amido, que é justamente encontrado na farinha de trigo, né? Ambos, tanto o pão quanto a torrada, é a base da farinha de trigo que eles são feitos. Então lembre-se que o amido é um carboidrato de origem vegetal, né? Então por isso que da origem da farinha de trigo você vai ter pão e torrada como sendo ricos em amido. Na letra C é perguntado: o médico recomendou que uma pessoa evitasse alimentos com muito óleo ou gordura. Quais os dois alimentos da tabela que ela deveria evitar? Então lembre, professor, não tem nada na tabela aí que fale de óleo e gordura. Tem sim, você estudou em biologia e você lembra que lipídio é justamente gordura e óleo, tá certo? Então, qual é o alimento que então é rico em gordura, então a pessoa deve evitar? Dois alimentos que temos aí, né? Então, se a gente for ver nessa segunda coluna, quais são os ricos em lipídios? Nós temos aí o presunto e temos aí o amendoim. Então, a pessoa deve evitar o consumo de presunto e amendoim, uma vez que ela tem alguma restrição a óleo ou gordura, tá bom? Na letra D, pergunta: transforme os valores calóricos de dois alimentos listados na tabela de quiloria para quilojoule. Então, você vai escolher dois alimentos aí e você vai transformar o valor dele de quilocaloria para quilojoule. Lembrando o seguinte, tá? Essa tabela você escolhe dois, certo? Eu vou fazer dois aqui que eu vou escolher e vocês escolhem outros dois aí e faz a sua atividade. Lembrando que uma quilocaloria é equivalente a 4,2 quilojoules. Então a gente vai usar essa proporção para responder, para resolver e transformar o valor para quilojoule. Então vou pegar o primeiro alimento aí, que é o presunto. O presunto, vamos lá fazer então a regra de 3, que já que envolve proporção, né? A gente sabe que uma quilocaloria equivale a 4,2 quilojoules, né? Então 428 quilocalorias, que é a do presunto, vai equivaler a X. Então vou descobrir esse valor de X, que é apenas resolvendo uma regrinha de 3, ou seja, eu vou multiplicar 1 vezes X, que dá X, e 428 vezes 4,2. Resolvendo então essa continha, essa multiplicação, eu acho então o valor de 1797,6 kJ. É o valor em quilojoules dessa quantidade aí de presunto, tá? Que é no caso 100 gramas de presunto. Vamos agora eu vou calcular o valor do pão, tá? Escolhi aqui o pão. Então vamos fazer a mesma coisinha. Uma quilocaloria equivale a 4,2 quilojoules, né? E aí eu pego o valor do pão. O valor calórico do pão é 270 quilocalorias, que é equivalente a X. Eu resolvo a regra de 3 e eu vou ter 270 vezes 4,2, então resolvendo 1134 quilojoules, bem simples de resolver, tá certo? Passando então para a nossa terceira e última questão, nós temos: a tabela abaixo mostra os valores de calorias gastos em 10 minutos de prática de duas atividades físicas. Então nós temos aí as atividades, né? Corrida e andar de bicicleta. As calorias de cada uma também: 175 quilocalorias a cada 10 minutos de corrida, 94 quilocalorias a cada 10 minutos de bicicleta. Indique qual o tempo mínimo de cada atividade que será necessário para queimar totalmente as calorias adquiridas pelo consumo dos seguintes alimentos. Então a pessoa aí fez um combo, né? Hambúrguer, 600 quilocalorias, uma latinha de Coca-Cola, 247 quilocalorias e uma fatia de bolo, 312 quilocalorias, bolo de chocolate. Então o que é que a gente tem que fazer? É calcular qual o tempo necessário de cada uma dessas atividades para queimar o equivalente desse consumo calórico desses alimentos, né? Então primeiro vamos somar tudo isso aí para ver quanto é que dá, né? Somando esses valores calóricos, a gente vai chegar então a 1159 quilocalorias. Esse é o valor total dessa alimentação. Então o que é que a gente pode fazer? Existem várias maneiras de você calcular isso aqui. Eu vou fazer uma bem prática, que eu acho, que é você pegar então o valor total de calorias e dividir por cada unidade de tempo dessa daí. Então a cada 10 minutos, como está dizendo no enunciado, cada valor de atividade cada atividade tem seu valor calórico. Então vou pegar para cada uma delas na divisão. Então, para a corrida, por exemplo, vou pegar então o total, 159, né, que é o valor da alimentação, e dividir pelo valor da corrida, 175. Isso vai me dar um valor de 6,6.
6,6 o quê? 6,6 vezes o tempo que foi utilizado nessa atividade. Como a gente não tem a unidade em decimal, né, de tempo, a gente fica melhor então arredondar, ou seja, vai ser o valor de 7. Quer dizer que é 7 vezes o tempo. Por quê? Porque a gente quer o consumo mínimo, né, para queimar totalmente. Se eu colocasse só apenas 6, eu ia estar abaixo do valor. Então eu tenho que passar um pouquinho, já que o valor não deu exato, né? Então se o valor desse exato, beleza. Mas como deu quebrado, eu arredondo ele sempre para cima. Então 7 vezes o tempo. 7 vezes o tempo, como cada tempo aí, né, no caso é 10 minutos de prática, para cada esse valor calórico, então isso vai me dar 7 vezes 10, né? 70 minutos. 70 minutos é o equivalente a 1 hora e 10 minutos. Então 1 hora e 10 minutos de corrida será o tempo necessário para queimar o valor energético de uma pessoa que ingira isso aí, né? Que consuma esse hambúrguer, essa Coca-Cola e essa torta de chocolate. Então vou fazer a mesma coisa agora para saber se fosse andar de bicicleta, né? Bicicleta é mais suave, né? O esforço é menor, por isso que o valor calórico é menor, é 94. Mas eu vou fazer a mesma conta. Para a bicicleta, eu pego o valor total da alimentação e divido pelo valor calórico a cada 10 minutos. Isso vai me dar então 12,3. 12,3 é o que? Vou fazer a mesma coisa. Como deu um número, não deu inteiro, né? Eu vou arredondar ele para cima porque eu quero passar do tempo. Então 13 vezes o tempo, que dá 130 minutos. Ou no caso, 2 horas e 10 minutos pedalando de bicicleta. Se você quisesse fazer o seguinte, professor, eu poderia fazer assim, ó. Então eu sei que a cada 10 minutos é 175. Então eu vou somando até passar do valor de caloria. Pode ser? Pode ser. Você ia encontrar o mesmo valor. Por exemplo, de bicicleta, você ia somar 94 mais 94 mais 94. Quando chegasse no 12, você ia ver que o valor já estaria próximo, só que ainda abaixo. Então, para passar, ou seja, para consumir totalmente esse valor de energia, você teria que chegar até 13 vezes somando o valor do tempo. A mesma coisa se fosse fazer para a corrida, tá certo? Então, por isso que a gente faz essa continha aí. Tem outras maneiras de fazer. Se você quisesse fazer somando a cada 10 minutos, você também iria encontrar o mesmo valor, tá bom? Então, pessoal, é isso aí. Por hoje é só, tá? Até a nossa próxima aula. Lembrando que na próxima semana vocês vão estar de maneira presencial e a gente vai dar continuidade a esse assunto que nós estamos estudando, que é termoquímica. Valeu, abraço, até semana que vem.